É isso aí, começando o Aqui com o Benji. Hoje eu tô recebendo um cara que é sensacional, jogou muita bola, é um cara bacana demais. E quando ele entrava no Morumbi, era 100 mil pessoas gritando Raí, 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 o terror do Morumbi. Ah, Raizinho, beleza? Prazerzão estar aqui com você. Parabéns aí pelo programa, pelo sucesso, pelos programas, né? Obrigado, Raí. Sucesso aí da Fox. Pô, é muito legal que você veio, pô. Faz tempo que a gente não se vê depois da Copa, né? Graças a Deus a gente não se encontrou mais, né? Teve, Você queria tirar férias de mim ou não? Pô, sempre, né? Não dá. A gente vai, de alguma maneira, a gente vai se encontrar, então tem que ter um descanso. É verdade que você não queria vir hoje fazer o programa comigo, mas te convenceram? Não, que isso. É sempre legal, né? Esse bate-papo. Claro que a gente prefere não contar com os amigos, os namorados, aqui lá no jantar, num barzinho, mas aqui também é legal. Foi bem legal, pô, a gente curtiu muito junto na Copa, tua namorada também que é sensacional. Manda um beijo pra ela, Vivi demais. Ô, Raí, antes da gente começar essa entrevista aqui, dá uma olhada aí, um negócio que a gente fez bacana pra você. Vamos ver um pouco quem é o Raí. Roda aí. Tem coisa que é de sangue, não tem jeito. Pessoas diferenciadas, cabeças diferenciadas, pés também especiais. Inteligência fora e dentro de campo, visão de mundo, visão de jogo. Um dos irmãos com um nome de filósofo grego era doutor e foi ídolo de um dos times mais populares do país. Contraditório? Acho que não. Já o garotão mais novo, nascido em Ribeirão Preto, seguiu outro caminho. Nome curto, apenas 3 letras, destacou-se com 3 cores, preto, branco e vermelho. Raí virou rei, tornou-se terror do Morumbi. Salve o tricolor paulista! Pacato, quieto, objetivo e craque. Um cara preocupado com questões sociais. Aquele moço que gostaríamos de ter como filho, pai, avô. Sim, um avô tão jovem. Raí foi precoce em praticamente tudo. Mas alguns dizem que ele demorou um pouco para exibir todo o talento no São Paulo Futebol Clube. A verdade é que ele apareceu na hora certa. Maduro, não velho, maduro. Sócrates ficou eterno com a número 8, infinito 8. Raí foi um 10 espetacular, comandado principalmente pelo mestre Pelé, o mesmo que já tinha dirigido o Doutor. Sócrates e Raí não podem ser comparados. Poderiam se completar, poderiam jogar no mesmo time. Já pensou que legal? Eles são craques, rivais jamais. Sempre serão irmãos, irmãos brilhantes, irmãos que marcaram décadas, cada um com seu estilo. Que pena que não podemos reuni-los agora, neste instante. Seria mágico. Certamente seguiu os passos e os passes do irmão Sócrates. Não só de Sócrates, mas de toda a família. Dona Guiomar, seu Raimundo, irmãos se sentiram orgulhosos. Não há dúvida, a família Souza Vieira de Oliveira é realmente especial, capaz de marcar não apenas um, mas vários gols de letra. Muito legal, hein? Puta, obrigado, vou querer essa matéria e o texto tá maravilhoso, né? Quem foi? Rogério Micheletti. Obrigado, Rogério. Vou guardar com carinho. O DNA da sua família, eu sempre falo, são de pessoas fantásticas. O Magrão era um cara muito frio. Magrão era frio. Às vezes eu falava com ele e falava, ô, tranqueira, ele me chamava de tranqueira. Tranqueira, eu não ligo pra essas coisas. Você também não liga, Raí? Ou você se emociona mais? Você vê um negócio desse, te emociona, te passa um filme na cabeça? Ou você também é mais friozão? É difícil falar que o Sócrates é frio, parece uma contradição, né? Mas eu acho que ele era cheio de contradições também, porque ele, no fundo, ele era muito emotivo. Na verdade, era uma maneira dele
acho que não mostrar esse lado, né? Quando ele xinga, você quer, vivia xingando, como é que ele chamava? Tranqueira. Tranqueira, não sei o quê, comigo ele pivete, não sei o quê. É uma defesa também. No fundo, ele é um cara super emotivo, um cara generoso, né? E principalmente emotivo. E eu lembro que uma vez, foi, sei lá, uns 3 anos atrás, a gente fez um bate-papo e ele começou a falar da Copa do Mundo de 82. Pô, parecia que ele estava saindo do campo, cara. Foi a primeira vez que ele estava. Então, era uma defesa dele, né, essa coisa. Ele não é um cara bastante emotivo. Acho que a maneira que mostra mais ele era o tipo de amizade que ele tinha, né? Você vê com os amigos, né? Os últimos, o Chico Sá, amigos de Ribeirão Preto, não sei o quê. Tem uma coisa bem forte, é onde ele se abria mais. Agora, quando era coisa que tocava muito forte nele, aí ele dava uma brincada assim para se proteger. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas você falou que vocês estavam conversando de 82, foi a primeira vez que você viu ele até um pouco mais emocionado falando disso. O que o Magrão falava para você que ninguém sabe de 82? Tinha alguma coisa de diferente? Ele chegou a abrir o coração para você uma vez, porra, aí perdemos por causa disso ou daquilo, ou não? Não, nada diferente do que ele falava publicamente, né? Claro, de uma maneira mais pessoal, mas nada muito diferente. Foi uma grande decepção. Ele não acreditava de maneira nenhuma, como muitos deles ali, ou talvez todos, né? Não acreditavam que poderia acontecer. Talvez isso fosse razão, mas ele nunca assumiu assim, uma possibilidade por ter uma causa, né? Foi uma fatalidade, o time que jogava do jeito que jogava, tinha aquilo como filosofia. Acho que no final, ao invés de tentar buscar alguma razão para que acontecido, aquele 3-2, ele tinha aquela frase, né, que melhor a arte do que a vitória, né? Ele ia mais pelo menos por esse lado, e era o que aquele time acreditava, que o treinador acreditava, e foi uma pena, né? Não foi... Ô Raí, a maioria, eu não vou generalizar, mas a grande maioria dos jogadores de futebol, pô, o cara dá uma pirada quando para, o cara pira. Alguns descambam para um lado, infelizmente, às vezes tem jogador que vai para o álcool, tem jogador que vai para as drogas, tem jogador que perde todo o dinheiro, tem jogador que entra em depressão porque acabou a fama, acabou tudo e tal. Você, impressionante, você sempre passou um negócio que para você, parece que não teve nem essa transição. Você nunca chegou perto do teu final de carreira e falou, caramba, e agora? E você nunca deu uma despirocada? Você nunca vislumbrou, pô, sucesso, fama, grana, Paris, São Paulo, seleção, mundo? Nunca? Não, é mais pirar por sucesso, não. Eu acho que o fato de ter acompanhado a carreira do Sócrates me ajudou bastante. Acho que é a minha maneira de ser também, mas o fato de ter acompanhado o sucesso, né, mundial, naquela época de 82 e tudo do Sócrates, e um pouco antes, um pouco depois, e Grandido também, personalidade, né, política aqui, acho que o fato de conviver com isso, acho que já foi uma preparação, né, para lidar com isso. E o pós-carreira do Sócrates também, tive as mudanças, como as pessoas mudam também, acho que serviu como uma formação para mim também nesse aspecto. Agora, viver a vida pós-carreira é muito difícil, né? Eu acho que sou um exemplo bem sucedido, quer dizer, mas ao mesmo tempo não quer dizer que eu não tive momentos difíceis. Você teve uma depresinha assim? Deu uma depresinha às vezes? Saudade daquilo tudo, do Morumbi lotado, dos títulos? Saudade disso aí, de entrar, disputar um título, adrenalina? Saudade não. O que mais sinto, para mim, o que mais difícil é o ritmo de vida, né? Você tá a gente começa a jogar com 15 anos, às vezes, hoje em dia muito mais jovem, mas com 15 anos no clube, você passa a sua vida jogando, né? É um trabalho duro, mas ao mesmo tempo é completamente fora do normal, né? Você joga final de semana, descansa na segunda-feira, o ritmo é todo... né, você tem patrão, mas não tem, né? Então é uma coisa bem à parte. E quando acaba, você tem que se habituar a uma vida mais corriqueira, você que tem que fazer o seu calendário, você que tem que pensar nos seus projetos, então isso é bem complicado, né? E eu acho muito por causa da intensidade, não só pelo ritmo como o treinamento, né, o cotidiano do jogador, mas é uma coisa muito intensa, né, de emoção, e você vive de sucesso. E os jogadores de sucesso, atletas, né, vou colocar mais como atletas de muito sucesso, você vive o teu auge da sua vida, provavelmente o auge da sua vida toda, com
de 25 a 35 anos, né? E aí você tem mais 30, 40, 50 anos para viver ainda e você quer ter sucesso também em outras atividades. Então é uma busca, mas acho que eu me dei bem, mas é uma coisa que não é sempre simples assim. Ô Raí, tem um detalhezinho que às vezes todo mundo fala do Raí, você vai em trocentos milhões de programas e tal. Pô, mas tem um negócio que poucas pessoas exploram. Você foi o primeiro, pela primeira vez na história, você foi um jogador convocado pela seleção brasileira jogando por um time do interior. Foi. Em 87, se eu não me engano, você ainda estava no Botafogo de Ribeirão, aí você foi para a seleção, aí logo, uns 4, 5 meses depois, que o São Paulo te contratou. Foi. Raí, você convocado para a seleção, jogando no Botafogo de Ribeirão Preto em 1987. Na hora que te ligaram, falou, Raí, você está convocado para a seleção. Qual foi a tua reação? Não vai dizer também que você falou, normal, beleza, tudo ok. Você não pode ser assim, Raí. Eu sempre, na matéria fala que eu sou muito precoce, né? Então acaba me ajudando em algumas coisas. E eu era casado já, né? 20, 21 anos, eu era casado já. Aí eu poderia ter despirocado, porque de Ribeirão Preto, eu lembro que eu estudava na faculdade em Ribeirão, Educação Física, e foi o Datena. O Datena era repórter esportivo lá em Ribeirão. Ele chegou aquele carro com rádio, não sei o que, no carro. Eu tava lá dormindo, eu ia para uma aula de inglês, que eu comecei a fazer inglês, assim, tinha uma vespinha. Ia para aula de inglês, tava quase dormindo, e o Datena, aí, no prédio, assim, gritando. Aí eu fui lá assim, foi Datena, aí sempre gozador. Aí, você foi convocado para a seleção. Eu falei, toma, mãe, Datena, para com isso, aqui, eu voltei. É verdade, que aí eu desci lá, aí ele botou no rádio a convocação da seleção. Cara, não acreditei. E foi assim, porque o Bebeto estava jogando uma final pelo Flamengo e tal, não pôde ir, então a seleção já estava na Europa. Então foi muito rápido, então isso foi bom para mim, não deu nem tempo de pensar que era aquilo, eu já estava fazendo o terno, indo para Londres, estreiei em Wembley, né? E aí disputamos tem essas coisas você que é meio predestinado. Olha onde você vai estrear em Wembley. Estreiei em Wembley, o segundo jogo o Silas machuca, eu entro contra a Escócia, era um torneio, né? Inglaterra, Brasil e Escócia, entro contra a Escócia, segundo jogo, ganhamos 2-0, primeiro título, eu marco o gol já no segundo jogo. Aí quando eu volto para Ribeirão Preto, aí a cidade inteira, né? Você bem-vindo, aí a cidade inteira, aí que eu, imagina, 20 anos de uma hora para outra, tá na seleção brasileira, saindo de Botafogo de Ribeirão Preto. E aí eu lembro quando eu ficava, aí entra esse lado tímido meu que também ajuda a não pirar, que eu ia na faculdade, queria me esconder, né? Que eu tava a faculdade inteira parada, eu entrando na aula, não sei o que, tinha acabado de jogado na seleção, né, lá do Careca, não sei o que, outro jogador. E eu vou te falar, a gente viu uma foto tua naquela matéria lá no Botafogo de Ribeirão Preto, não que eu ache que, pra mim eu tô andando pra você, mas te falar, o futebol foi bacana com você, hein, Raí? A fachada era ruim, hein? Qual? Não sei como é que você virou, esse galã que a mulherada morre por você, que fachadinha ruim, futebol foi bacana contigo, hein, Raí? É foto antiga, né? Mas nessa época aí, Raí, também já a mulherada já... A gente vai melhorando, né? A mulherada, chovia muita mulher já nessa época lá em Ribeirão, não? Tinha um pouco, né? Menos, né? Menos. Mas então, eu casei com 17 anos, tímido, não sei o quê, fiquei casado até... Por que você casou tão cedo? 32, acidente de percurso, né? Cristina, a gente era apaixonado. Na época não tinha educação sexual, não sei o quê. Ela engravidou, eu adorava ela, a gente tentou, vamos ficar juntos, moleque, não sabia o que estava fazendo direito. Seus pais, tua mãe ficou... Vamos tentar. Seus pais ficaram de raiva ou não? Eu lembro que teve para contar pro meu pai era o mais durão, né? Aí eu falei assim, eu preciso arrumar, antes de contar, eu preciso dar uma notícia, uma boa e uma ruim, né? Preciso arrumar um emprego e um lugar para morar. Isso 17 anos, imagina, jogando num amador, não ganhava nada, não tinha nem salário. 17 anos, aí eu fui no presidente do Botafogo, bati na porta, vou casar, nem falei que tava, eu vou casar, eu de short, o cara começou a rir, né? Eu vou casar, ou você me dá um contrato, ou eu vou... Já tinha visto um trabalho numa loja de sapato, não sei o quê. É verdade? Mas era verdade, ou verdade. Jogou um H no cara? Não, verdade, tinha visto, eu trabalhava com vendedor de sapato, tinha que arrumar um emprego, né? Aí o cara começou a rir, vai lá falar com o diretor de futebol, eu já estava começando a me destacar e tal, eles não sabiam se ia dar certo. Aí me pagaram 2 salários mínimos, e aí eu fui com a minha namorada, escolhemos uma kitnet, tudo isso para contar pro meu pai, né? Mas desculpa, antes você não tinha falado pros teus irmãos?
Teve um que eu falei que foi o Raimundo, o Vieirinha, acho que você não conhece, né? O Vieirinha, que é médico. E aí eu falei pra ele, puta, a namorada tá grávida, não sei o quê, e ele é ginecologista. Aí ele falou assim, mas vocês já fizeram o teste? Eu falei, não. Ela falou que tá grávida, eu acho que tá, não sei o quê. Eu vou fazer o teste. Aí foi fazer, pô, aí tava mesmo. E aí eu tava procurando a kitnet, tem uma história engraçada, procurando a kitnet, aí eu e ela, né? Aí tava andando assim, ela espirrou assim, Atchi! Aí ela falou, acho que desceu. Aí eu falei, aí ela pegou, entrou numa loja, ela foi no banheiro. E eu fiquei lá fora da loja. Eu falei assim, juro por Deus que eu nunca mais faço isso na minha vida. Me dá só mais essa chance. Nunca mais. Conversou com ele? Aí conversei com ele. Aí ela voltou assim, imagina, a expectativa, né? Que eu também, Aí ela olhou pra mim assim, é xixi. Eu falei, então vamos casar, vamos casar. Bom, ficamos 16 anos casados, tivemos outra filha, a Raíssa. Até nisso, acho que a vida foi... Eu acho que uma coisa que eu sempre digo também, assim, é você saber lidar com a dificuldade. Você poderia falar assim, putz, sou o cara mais azarado do mundo. Pô, saber reverter a situação. Porque tudo tem um lado bom, né? Acabou virando, pô, eu na carreira, se não tivesse, ela foi importantíssima na minha carreira, me ajudou a amadurecer, ficar... E com outra filha, a Manuela, lindíssima, ela está com 30, a Raíssa, tivemos outra filha. Então, acho que ali eu acho que também, eu sempre uso isso até como um paralelo com a carreira, né? Um momento de adversidade, é ali que você vê como que o cara, né, reage a isso. Isso vira um desafio. Eu queria, agora eu resolvi casar, então vou, quero um emprego, quero não sei o quê. Eu podia ter uma reação contrária. E no esporte também, né? Quando você tem alguma coisa de dificuldade, não sei o quê, quanta gente você vê que, pô, se entrega e depois não consegue mais sair da lama, né? Você falou que isso te ajudou muito na adversidade, mas antes de eu perguntar um negócio sobre a adversidade na tua carreira, ô Raí, e deixa eu te falar, e como é que é ser avô? Você é tão jovem, né? E tem uma neta de 15, tua neta tem 15 anos, e a tua filha menor tá com? Minha filha tá com 9. Como é que é essa relação? É uma família moderna, né? Família moderna. Chama de vô, ou chama de Raí? Vovi. Vovi? Vovi, é moderno, né? Vovi. Com as amigas dela, ou Vovi, não Vovi. E a tua neta é o que da tua filha? É sobrinha. Sobrinha, a tua filha de 9 anos é tia. Aí eu falo pra ela, vai cuidar da sua tia hoje, hein? Você vai ficar cuidando da minha tia. Aí as duas vezes vão pra uma festinha de criança juntos, não sei o quê. Há uns 5 anos atrás, né? A minha menor ainda tava, a minha última filha tava pequenininha. Aí ele tava entrando, as amigas da minha neta vieram assim, Naira, que bonitinha e tal, né? Quem que é? Ela, o que ela falou? Esqueci agora. Mas ela pegou e falou assim, não sei o que, falou alguma coisa, parente, não sei o que, e findou. Falei, se eu for explicar, vai ser complicado, não sei o que. Mas é tia, a Noah, que tem 9 anos, é tia da Naira, que tem 15 anos. Ô, Raí, mas se adoram. Raí, qual que é a importância do Tele na tua vida? Pô, o Tele teve uma coisa muito... Ele é muito parecido com meu pai, né? Estava falando do meu pai, que era durão, não sei o quê. E ao mesmo tempo generoso e durão, rígido, não sei o quê. Meu pai era muito assim. Batia e alisava? Hã? Batia e alisava? Batia e alisava não. Acho que ele batia e pouco a pouco, o Tele também não alisava, era difícil alisar. Depois de, sei lá, acho que ele foi dar um elogio para mim depois de 2 anos. Mas depois de um tempo, você percebia que estava sendo bom para você. No começo você estranhava, não sei o que, você podia ter raiva, não sei o que. Ele pegava muito no teu pé? Então, ele pegou muito no início. Depois embalou, depois ele já até criou uma relação de admiração que ele até foi ruim, ele não tinha nem falava muito comigo, nem chiava muito comigo. Mas assim, no primeiro ano principalmente, né, ele já chegou para mim assim, olha, pô, tem 1,90 m, você tem que, não é só ele... Você não é só dar passe, você tem que estar na área também, tem que fazer... E ele ficou 2 meses assim, do meu lado, assim, todo o coletivo gritando na minha orelha. Não sei o que, bababá, não sei o que. Aí, e ele passou, e teve uma época que ele filho da mãe, ele ficou, acho que, sei lá, mais de um mês, uns 2 meses. Ele me tirava, faltando 15 minutos, ele me tirava todo o jogo. Eu sempre fiquei puto, né, de sair de jogo, nunca gostei de sair antes de acabar o jogo. Faltando 15 minutos, ganhando ou perdendo, ele me tirava. Substituição e tal. Se eu tivesse mal, ele me tirava 10 minutos do segundo tempo. Mas se eu estivesse bem, faltando 10, 15 minutos, ele me tirava do jogo. E você nunca questionou? Aí eu cheguei, aí eu já joguei camisa no chão, não sei o quê, e tal. Mas ele ficava me cutucando, queria me provocar para eu reagir. E no treinamento também, mesma coisa.
Aí começava, não sei o quê, aí ele botava no time reserva. Aí botava no time reserva, eu ia lá no zagueiro, pegava a bola, saia driblando, não sei o quê. Agora eu mostrava pra esse... Aí ele via que isso funcionava comigo. E aí eu comecei a perceber que, pô, posso fazer muito mais, né? Então, isso é um exemplo para mostrar, assim. E aí logo depois fui artilheiro do Campeonato Brasileiro, campeão, artilheiro do Campeonato Paulista, né? E voltei para a seleção três anos seguidos. Falando em Tele, conta aquela história lá de um treino que ele estava pegando no pé do Bernardão. Do Bernardão, né? Então, era isso, ele tinha Ele escolhia uma época para pegar no pé do cada Cafu? um, o Cafu, pô, coitado, o Cafu, o time inteiro juntou, falou assim, o Tele, por favor, pega mais leve, o menino não tá aguentando mais. É sério isso mesmo? É. O time inteiro juntou, a gente tinha feito um churrasco, a gente fazia churrasco sempre segunda-feira, não sei o que, o time era bem unido, não sei o que, o Cafu era moleque, né, tinha, sei lá, 17 anos. O Cafu, ele tinha acabado de colocar ele na lateral. E aí, não sei o que, mas ele pegou... E aí ele tinha esse negócio, cada 2 meses ele pegava no pé de um. O Bernardão. E o Cafu cruzava, Cafu! Os caras todos imitavam ele. Todo mundo já sabia que ele... Aí o Bernardão, o Bernardão foi lá no primeiro ano, né, que ele tava lá. Aí ele falava, ficava louco que o volante errava passe, né? Aí, toma uma bola, entrega pra quem sabe, não sei o que, tá. Aí o Bernardão tava errando muito passe. Aí eu falei, não dá pra errar tanto passe assim, passe daqui ali, não sei o que, tá. E falava, passou um mês, e no coletivo ele ficava do lado, né? Aí o Bernardão pegava a bola e assim, olha lá, vai errar, aqui ó, você com a bola que ele fala, olha lá, vai errar de novo. Aí o Bernardão lançava assim, a bola ia fora, não falei que ele ia errar, não falei assim. Aí pegava, olha lá, vai errar, e o Bernardão desse tamanho. Aí uma hora o Bernardão não aguentou, né? Aí ele errou o passe, assim, virou o Tele de frente pra ele, assim, ele ia, sei lá, acho que ele ia dar um soco no Tele, assim, quando ele viu, pô, que é da idade do Tele, não sei o que, aí o Tele deu uma, calma, o que esse cara vai fazer? Aí o Bernardão não sabia o que ia fazer, ele, deu um grito, assim, ó, aí só viu o cabelinho do Tele voando, assim, aí o Tele no outro dia mudou de jogador pra pegar no pé. Tá louco, não deve ser fácil isso. Ô, Raí, tudo bem, você vai falar que você era profissional, que bababá, mas na boa, você tinha um gostinho a mais de ganhar do Corinthians? Eu não sei exatamente porquê, né? Mas tinha? Tinha. Coincidiu que o Corinthians, né, sempre tem aquelas fases assim, tal, tem 2 times melhores e que foi pro Palmeiras e Corinthians, aí depois teve o São Paulo e Corinthians, e na minha época o Corinthians era o grande rival do São Paulo. E eu jogando pelo Botafogo, acho que começou ali, né? Jogando pelo Botafogo, começou meio por acaso. Jogando pelo Botafogo, eu irmão do Sócrates. E você uma vez fez um gol de calcanhar? Eu fiz um gol de calcanhar, né, no Santa Cruz, contra o Corinthians, lá no Santa Cruz, no estádio do Botafogo. E teve um jogo no Pacaembu, que tava 3-0 pro Corinthians, a gente virou 4-0, eu fiz 3 gols. Aí virou meio uma sina, assim, né? O irmão do Sócrates, o Botafogo, só faz gol no Corinthians. Aí vim pro São Paulo. Aí criou esse ambiente e o Corinthians já era um grande rival mesmo. E aí eu sempre entrava mais inspirado, assim. Aí você ganha confiança, né? Com um certo time, acaba acontecendo. Né? Quando você marcava os gols no Corinthians, que você marcou aquela final lá que você fez 3, depois eu quero que você conte da final de 98, que você caiu de paraquedas no dia do jogo lá, né? Mas quando você chegava em casa, até o dia seguinte, jantar, almoço e tal, o Magrão falava com você, porra, aí... Você tinha essas brincadeiras ou não? Não, foi mais depois da carreira, né? Quando era jogador, acho que no final acaba torcendo pelo irmão também. Mas depois da carreira a gente brincava bastante, assim, né? Quando tinha clássico, não sei o que, ele me enchia o saco. Mas foi mais depois da carreira, durante acho que ele vibrava mais. Ô, Raí, conta um pouco, cara, como é que foi aquela loucura daquela final de 98? Porque foi uma coisa muito louca, ninguém sabia, não vazou, né? Você chegou para jogar só a partida final contra o Corinthians e até o volante do Corinthians era o Romeu, que dentro de campo ele pedia para tirar foto. Se tivesse celular... Você conta isso. Mas é verdade. Ele te deixou jogar, pô. Não, aquele jogo eu joguei muito. Tinha uma molecada também muito boa, né? França, Denilson, né? O Carlos Miguel estava jogando muito. Mas o São Paulo foi lá me contratar em janeiro. Sabia que ia voltar. Eu estava pensando em jogar, faltava 2 anos, né, de mudar do Paris Saint-Germain, 5 anos,
sei se eu tinha vontade de jogar na Inglaterra, tinha proposta do Japão, não sei o que, mas o Japão já era, né, mesmo que era fim de carreira, mas no final eu sabia que era o último contrato também, em termos financeiros, tinha que fazer um bom contrato. Então eu estava pensando já onde que eu ia jogar. E aí o Fernando Casal de Rey me procurou e, porra, ele não quer vir aqui e tal. Eu estava, né, livre, né, ia acabar meu contrato, ia ficar no São Paulo, não ia ter que gastar pela contratação. Aí me fez uma puta proposta e eu já sabia que vinha jogar em junho. E em maio, que foi a final, o Paris Saint-Germain jogava, ele tinha um jogo do campeonato depois da final paulista. E aí a gente teve 2 jogos, 2 finais lá, os primeiros jogos do Stade de France, Copa da França e Copa da Liga, que eu joguei, marquei gol, fui campeão nas 2. Só que a gente não tinha mais chance, a gente estava em segundo, mas não tinha mais chance de ser campeão do campeonato francês. Aí os dirigentes falaram assim, pô, tem uma brecha aqui. Eu acho que isso eu nunca fiquei sabendo, assim, quem que descobriu, né? Porque ninguém tava, a gente não... Quando eles me contrataram em janeiro, eles não sabiam que eu podia jogar a final, ninguém sabia. Quer dizer, você nunca imaginou chegar para jogar só a final? Nunca imaginei, acho que foi 10 dias antes que me falaram, ó, aí, tem uma brecha aqui lá no Paris Saint-Germain, foi uma festa, tem uma brecha aqui no regulamento, dá para você jogar. Aí eu pedi pro Paris Saint-Germain para voltar antes, aí rescindiram o contrato, eles deixaram, aí pela moral que eu tinha lá, né, aí ele podia, já no último ano, fazer o que quisesse lá em Paris. Aí ele falou, pô, tudo bem, vai lá. E aí cheguei aqui, aí teve aquela coisa, pô, joga, não joga, mas eu já estava inscrito. Aí você acabou com o jogo. Só festa. O São Paulo foi campeão em 98. Aquele jogo eu acabei com o jogo. Acabou com o jogo. Ô, Raí, olhando aí um pouco aí essas imagens, aí, esses gols aí no Paris Saint-Germain, deixa eu te falar, como é que foi morar em Paris? Você também conquistou a torcida lá, até hoje, né, Raí? Se você desembarca lá no Charles de Gaulle, a galera vem em cima, tira foto, tudo. O assédio em Paris é semelhante, igual ou maior ao que você tem aqui em São Paulo, e aqui no Brasil, e como é que foi morar em Paris? Bom, assédio é pouco menos de assédio, mas eu acho que assim, em termos de respeito, de, né, idolatria, é maior. Então, quando maior do que com a torcida do São Paulo? Não, tô falando a média do torcedor em geral, não do torcedor de São Paulo. Tô falando, às vezes o torcedor que não é do Paris Saint-Germain tem um respeito, entendeu o que eu tô falando? Entendi. Aqui também, mas lá é uma... E até agora, né, eu voltei em 98, então foi uma super experiência, assim, eu acho que foi também além do campo, né? Acho que teve uma dificuldade no início também, né, de adaptação, eles perceberam a maneira com que eu reagi e tal, e eu acho que teve uma identificação, eles viram que o esforço que eu fiz para me adaptar, a dificuldade no início que eu consegui superar, né, depois da Copa, que não foi fácil para mim, cheguei lá, consegui me superar, acho que tudo isso foi criando uma admiração, não só pelo futebol, mas pelo comportamento, pela maneira com que eu reagi, e eu realmente comecei a gostar da cidade, do clube, das torcedores, da França, né, de uma maneira geral. Então acho que eles perceberam isso, que era genuíno, né? O que eu falava, assim, não era da boca para fora, não, eu gosto daqui de Paris porque é bonito, eu me integrei mesmo, né? Então eu conquistei meu espaço e hoje eu sou um personagem, né, que marcou história no clube e também na cidade. Então quando eu volto lá, não é como um ex-jogador, só assim, um personagem da história da cidade. Eu vi na Copa quando a gente tava junto lá, que vinha as emissoras francesas, tá louco, que moral. Pô, na Copa tem o L'Equipe e tinha uma rádio, né, também. E o bicho tem moral, hein? Entrevista francês fluente, perfeito. Ô, Raí, aqui tem uns quadros aqui, você não vai pipocar, hein, cara? Você não vai pipocar. Vamos pro primeiro quadro, um paredão, vamos colocar o Raí no paredão. Roda aí. Aí você pode escolher uma cidade pra você. Qual cidade você escolheria? São Paulo, Paris ou Ribeirão? Não pipoca. Essa é brincadeira. Não é brincadeira. Eu tenho o privilégio de poder morar nas 3. Tem uma casa em Paris, um apartamento, né? Tem apartamento em Paris? Pequenininho. Tá chegando no final de ano, velho. Não, se você não for, empresta. Você não, que isso. Você murrinha. Mas não enrola. Não, eu sou um cara que sempre viajei, adoro viajar, gosto de tudo. Adoro São Paulo, né? Adoro São Paulo. Agora... pode incluir mais uma aí que depois da carreira eu vou muito, que é Londres, né? Que você sabe disso e eu gosto disso, né? Eu acho que não vou ficar parado agora. Se você falar assim, qualidade de vida,
Eu acho que hoje até Londres do que Paris. Paris, assim, em termos de beleza, não existe, né? Com nada no mundo. Chegar em Paris não tem nada que impacta tanto como uma arquitetura, urbanismo, né? Agora Londres também é muito, muito divertido. Assim, a qualidade de vida que eu falo, assim, você chega lá, você não precisa de carro, você não precisa, tem metrô, tem transporte público, é as coisas que a gente reclama aqui no Brasil, né? Eu vou te falar, Londres é a capital mundial do rock and roll, mas eu escolheria Ribeirão Preto porque não é calor. Eu gosto de lugar que não é muito quente. Ribeirão Preto, pô, minha mãe mora lá até hoje, amo Ribeirão Preto, mas acho que essa vida agitada eu não conseguiria viver lá hoje, mas eu adoro chegar lá também. Vamos para mais um paredão, vamos colocar o Raí no paredão, roda aí. Raí, tem que escolher quem é o maior ídolo da história de São Paulo, Tele Santana, Raí ou Rogério Ceni? Caraca, é Rogério. Quem é mais ídolo? Hã? É Rogério, pelo contexto geral da obra, né? Começou sempre no São Paulo. O Tele é um ídolo nacional. Se for falar assim, ó, como é o ídolo do Brasil, dos três, é o Tele, sem dúvida nenhuma. Do São Paulo é o Rogério. Se você pudesse dar um conselho, porque essas coisas é muito difícil dar. Você falaria pro Rogério parar agora em dezembro, ou o Rogério tá bem e São Paulo pegar a vaga para Libertadores? Fala, Rogério, joga uma Libertadores pelo menos. O Rogério, bom, tem a sorte de ser goleiro, né? Se fosse meio campo, mas é um cara que se cuida, que tá bem. Você não vê vários goleiros, vamos pegar o exemplo de goleiro, né? Vários goleiros que pararam, geralmente o reserva entrou e você via que estava melhor, né? Não é o caso do São Paulo, né? Ninguém chegou perto do Rogério, né? E não é no São Paulo, no Brasil, né? Eu vi outro dia, não sei se foi aqui que o Vampeta falou assim, fala aí quem é o... Vampeta, foi aqui. Não é? Quem pega mais que o Rogério? Ele falou um outro goleiro, é o Dida, né? Dida e Rogério. Quem pega mais que o Rogério hoje em dia? Ele tem Fábio, tem alguns, mas não dá pra falar assim, pô, é muito melhor que o Rogério. Não é, né? Então, dá pra jogar. Agora, eu sei que ele sofre com o joelho, ele tem que se cuidar, tem cuidado especial. É um cara que dá pra jogar mais um pouco. Ô, Raí, você é amigo do Rogério Ceni? Vocês são amigos? Vocês se falam? A gente fala de vez em quando. Não sou um amigo assim, de casa, de visitar a casa. A gente nunca... É outra geração, né? Quando eu saí do São Paulo, o Rogério era terceiro goleiro. Ela estava começando a subir. Quando eu voltei, eu joguei 2 anos. O Rogério já era o capitão do São Paulo. A gente conviveu 2 anos, né? Super bem. Você já foi no torneio Gol de Letra, que vai ter agora em novembro, aliás. O torneio Gol de Letra, ele veio, acho que foi um só, né? A gente faz mais de 10 anos que a gente faz, todos os torneios Gol de Letra, ele vai, pô, é aquela confusão, né, quando ele chega, mas ele vai, tá presente, ele ajudou bastante a Gol de Letra, outra associação de Atletas pela Cidadania, ele faz parte também. Então a gente tem bastante contato importante, mas não sou amigo pessoal de frequentar a casa dele. Ô, Raí, você falou, pô, Rogério Ceni, quando chega é uma confusão. Você, quando chega nos lugares, até hoje continua uma confusão, você sabe disso. Cara, a gente tava junto em vários eventos da Copa e é impressionante. Você chega, uma multidão, 500 milhões de mulheres querendo tirar foto com você e tal. O que te incomoda no assédio? No sucesso? No sucesso, o que me incomoda? O que me incomoda, eu acho que acho que deve ser com todo mundo, não sei o que definir aqui, né? Eu não sou um cara que me incomoda cotidianamente com isso. Mas eu fui viver, por isso que eu conheci melhor Londres, né? Em 2006, entre 2006 e 2007 eu vivi quase 1 ano em Londres. Vim muito pra cá, ia pra Paris e tal, mas fiquei em Londres. E foi meio que um teste, assim, né? Porque depois que você fica conhecido, né, alguma pessoa pública, você não sabe como é que é viver sem ser público, né? Você não sabe assim. Aí eu fiquei 1 ano lá, mas adorei, assim, um prazer de andar na rua, ninguém te reconhecer. Então se tivesse uma chavinha assim, ó, agora eu quero que ninguém me conheça mais, poder sair, fazer. Você chega no lugar, todo mundo repara em você. Pode não ter assédio, hoje tem menos, né? Assédio, mas todo mundo repara em você. Então isso às vezes incomoda. Eu não tenho muita coisa porque quando eu não quero, eu não saio. Né? Fico em casa, ou com os amigos, faço um jantar com os amigos, não sei o que, família, né? E aí eu não saio, então eu evito ter aborrecimento por causa disso. Mas eu quero ainda viver fora do país, para viver esse lado. Agora, é um privilégio, né? Você poder viver o lado
coisa e você poder ir para um outro lugar e viver também. Né? Mas também não tem jeito, aí tudo tem o lado bom e tem o lado ruim. Mas tem muito mais lado bom do que lógico, pô, o cara te encontrar, chorar, falar que você proporcionou alegria pro cara, isso aí não tem preço. Ô, Raí, agora a gente tem também outro quadro aqui, que é o Aqui Se Pergunta, né? Algumas pessoas que vão fazer pergunta pra você. Eu não sei se esse cara aí, não sei se você gosta dele ou não gosta, também eu não tô muito preocupado com isso. Pô, tá depois de você, pode vir qualquer um, né? Então, põe aí, vamos ver quem tá fazendo a pergunta pro Raí. Aqui Se Pergunta, roda aí. Fala, Raí, aqui é o Kaká. E antes de mais nada, queria agradecer por tudo aquilo que você me ajudou na minha carreira. Muito você não sabe, mas eu cresci vendo você jogar no São Paulo e você sempre foi um exemplo e uma motivação para que um dia eu me tornasse um jogador profissional. Parabéns por tudo aquilo que você fez no futebol, vem fazendo fora dele também com os atletas, pela cidadania. E a minha pergunta para você é: como que foi para você o momento de transição entre o jogar e o parar de jogar? Então, acho que é um momento muito difícil para o atleta, onde ele passa de teve uma vida acordando todos os dias cedo, indo treinar e vivendo aquilo por anos e anos, e depois passar por uma nova fase onde o futebol não fazia mais parte, pelo menos nesse dia a dia de campo. Então, gostaria de que você comentasse um pouco como foi esse momento de transição para você. Depoimento não precisava nem pergunta. Depois desse depoimento não precisava nem pergunta, você achou né? Que eu ia sacanear, viu? Já estava perguntando, né? Pô, essa coisa, carreira, fama. Eu acho que se houve um negócio desse, quantos milhões de crianças, né, da geração dele sentiram algo pelo menos parecido? Então já vale tudo, né? Já vale tudo. Você vê um cara desse ainda falando isso, e que também vira exemplo, acho que já vale toda a carreira. Respondendo para o Kaká, que hoje eu sou o ídolo, quer dizer, ele é meu ídolo. Uma coisa que me ajudou bastante, e ele está pensando em ir para os Estados Unidos, não sei se vai ou não vai, para o São Paulo seria melhor dele ficar, mas acho que vai ser uma experiência legal, se ele for e quando ele for, né? Eu acho que me ajudou bastante, eu não fiz, foi meio inconsciente, mas eu comecei o projeto, né, social. Estou dando exemplo da Gol de Letra porque por ser um projeto, não por ser social. Pode ser um projeto profissional, pode ser um projeto de carreira, um projeto de empresa, um projeto de qualquer que seja. Você começar a pensar em se envolver num projeto que é um desafio para você, que você tem que acordar e fazer aquilo acontecer, né? O Paulo, meu sócio, você conhece, né? Ele usa uma expressão muito ficar de pé, né? Um projeto que você consiga montar e dar certo. Então, eu acho que você, no finalzinho da carreira, você já tem um projeto em mente que você vai tentar trabalhar e tentar ser bem sucedido. Eu acho que é um grande lance. Para mim, no meu caso, foi a Gol de Letra, né? Eu queria me afastar um pouco do futebol, dar uma descansada. Só que eu já tinha começado a Gol de Letra, com uma equipe, montando. Então, no dia seguinte que eu parei de jogar, eu ia para a Gol de Letra, eu ia para o escritório da Gol de Letra, já pensar, já me envolvia, já tinha um desafio, como é que eu vou fazer para que isso aqui continue. Então, isso me ajudou bastante, né? Então, fica aí a dica para o Kaká ou para os outros jogadores, né? Boa, Raí. Raí, tem mais aqui Se Pergunta. Vê se esse cara também tem história aí. Roda aí. Oi, Raí. Você sabe que eu sou um seu fã, né, como jogador, como pessoa, mas eu tenho uma curiosidade, eu queria te perguntar, eu acho que você tem um perfil legal, mas por que você não tenta ser técnico de futebol? Bom, por que eu não tento ser técnico de futebol? Bom, eu já pensei, já passou pela minha cabeça, eu acho que eu tenho perfil, acho que seria um desafio muito legal. Eu fui capitão em todos os times, né, como líder, acho que eu poderia ajudar muita gente, como ajudei como capitão, né, como amigo de outros companheiros, ajudei na vida deles, como o Tele me ajudou, poderia ajudar muita gente. Agora o ritmo, né, respondendo pro Zé, parabéns por tudo aí, esse é um... Pô, monstro. Cara, uma lenda já, né, lenda viva, ele e o Bernardinho. Você seria com certeza uma das minhas referências, né? Grandes referências.
Mas o treinador, acho que para responder para ele, eu vou falar assim, por que você não tá no Corinthians até hoje? Não é futebol, imagina o treinador, né? Então, é o ritmo de vida, né? A qualidade de vida. O Leonardo me falou, o Leonardo quer ser treinador, quer voltar a ser treinador agora na Europa, né? E quando ele virou treinador do Milan, ele era dirigente, treinador, é muito raro isso. Eu falei para ele, e aí, Léo? Ele falou assim, olha, como profissão, maravilhoso, uma das melhores profissões do mundo. Qualidade de vida, zero. Por que você não continuou? Por que não deu certo quando você foi chamado para ser diretor? Acho que foi da base, lá no São Paulo. Não tinha uma função definida. Essa é uma das razões que eu saí. Quando eu entrei, eu queria fazer um projeto, apresentei um projeto para eles. Era a primeira né, esse grupo político, né, que entrou, que era o Juvenal, né, o Marcelo Portugal Gouveia, que era o presidente na época. Também tinha essa coisa, anunciaram meu nome e tal, para ter um impacto político também, para ganhar a eleição. Só que, né, como toda eleição, você tem vários acordos com grupos políticos ali que se dividem, né, nas diretorias e tudo. E quando eu fui apresentar meu projeto, já tinha outros donos do projeto. Então foi por isso. Então eu não quis criar conflito, brigar por poder ali dentro. Raí, posso mandar o próximo? Aqui se pergunta? Manda ver. Hã? Quem Pode mesmo? Depende. Você vai ficar bravinho, vai ficar aí reclamando, fazendo carinha de bad boy, vai ou não? Ou posso? Bad boy. Posso ou não? Depende, quem é? Ah, depende. Manda ver. Então vai, roda aí. Falar do Raí pra mim é sempre muito especial. É o meu irmão mais novo, meu irmão mais próximo, que eu sou o quinto, ele é o sexto. E o Raí, mais que o irmão, foi meu ídolo também. Acompanhei toda a sua carreira, tive o privilégio de acompanhar a sua carreira, de estar perto, me sinto até a prepotência de falar que participei um pouco dessa dura labuta dele nessa carreira, graças a Deus com grandes conquistas. Como pessoa, eu sinto ele também muito mais do que um irmão. O Raí, para mim, apesar de ser mais novo, posso dizer que também foi meu companheiro e até um pai para mim, continua sendo. Quer dizer, ele fez parte da minha vida, das minhas maiores alegrias. O Raí hoje é meu amparo, quer dizer, é um cara que eu tenho coragem de lutar, de enfrentar todas as minhas dificuldades, porque eu sei que ele está sempre do meu lado, ele sempre esteve do meu lado. Eu tenho você como meu amigo e irmão, como um grande amigo, como um grande irmão. Te amo pra caramba. Caramba! Olha, começar com o doutor, agora o Raimar tá difícil aqui, né? Bom, Raimar, eu não vou falar do Raimar, né? Bom, ele foi eu escrevi uma coisa até para ele, né, porque ele fez 50 anos. Meu grande companheiro, parceiro, irmão gêmeo, né, praticamente, e meu grande ídolo, né, de infância. Eu jogava basquete, quase que eu acabei com a minha carreira de futebolista por causa dele, né, tentando jogar igual a ele, que ele joga muito bem basquete, jogou profissionalmente basquete. Mas, pô, a gente jogava, além da parceria, né, voltar, aquele irmão que você se dá bem, é próximo. Ele no começo me cuidava, né, agora eu cuido um pouco dele, ele cuida de mim, e a gente voltava junto da escola, né, pra casa todos os dias. Era um irmãozaço mesmo, e foi, eu acho que assim, umas coisas que pra mim foi muito importante, né, assim, sentir como ser humano, assim, é uma pessoa que acho que eu nunca vi igual. É um cara que ele falou de torcer pra mim, cara que acompanhou meu sucesso, assim, acho que nunca na vida, acho que é quase sobre-humano. Eu senti uma coisinha dele, assim, ele sempre foi pulando pra cima. Nunca teve de ciúmes, ou de, sei lá, alguém falou comigo, não prestou atenção nele. Foi zero, assim, o cara de vaidade, o cara que não existe. E isso é um exemplo do que ele é como pessoa no geral, com generosidade, de querido, carisma, né? Ele é o cara, o Sócrates, eu joguei, né, fui ídolo aqui de São Paulo e tal, mas é o cara de longe mais carismático da família, onde ele chega, todo mundo adora ele. E ele, como torcia, assim, sente nele, assim, que
incrível, assim, como o cara pode viver do lado de um, né, tão próximo, né, e acompanhar a minha carreira e sempre pondo pra cima, e foi que realmente é um exemplo de pessoa para qualquer um. Eu vi que o Raimar tocou fundo mesmo, que eu vi que você até se emocionou. E eu quero deixar bem claro aqui, não é porque o Raí tá aqui, o cara que eu queria que tivesse aqui era o Raimar. Tem que trazer, não tem era que o Raí. trazer. Eu queria entrevistar o Raimar, que pra mim é o melhor de todos. Ó, nós vamos pro intervalo, mas a gente volta rapidinho, tem mais coisa com o Raí. Raí, te prepara, hein? Já volto. Estamos de volta no Aqui com o Benja, recebendo essa figura sensacional que é o Raí. Pô, o Raí é demais, né? O que o Raí tem de história, o que o Raí tem de coisa legal pra passar, não é brincadeira. Ô Raí, não vou ficar enrolando não, começamos aqui agora. Posso mandar mais um aqui, se pergunta pra você? Manda ver. Hã? Vambora. Pode ou não? Claro, pô. Então, vamos ver quem vai mandar um recado pro seu Raí. Roda. Raí é o último dos meus 6 filhos que eu considero príncipes. É um bom filho, é um bom pai e está sempre aqui quando eu preciso. Eu gostaria de estar junto com todos, mas não pode. Cada um tem suas obrigações. Meu amor, um beijo bem grande. E volta, vem me ver. Beijão. Beijão. Então aqui, ó. Quantos anos tá tua mãe já? 93, vai fazer 94 em janeiro. 94 anos. Eu tive lá, tem esse final de semana ou outro, tive lá. E a gente vai revezando. Isso é bom ter filho, tá sempre um com ela lá, o Raimar que fica mais com ela lá. Mas, pô, essa é uma guerreira. 32 anos, só que quando ela tinha 32, o Sócrates nasceu. Quando eu nasci, ela tinha 44. E ela perdeu ainda 4 filhos. É mesmo? Aborto natural. 10 vezes grávida, de 32 a 44. E aí, era autodidata, professora de escola autodidata, né? Ela e meu pai, que era da periferia de Fortaleza, os dois paupérrimos, saíram com nada lá do norte, nordeste. E fizeram uma baita vida e tiveram... a gente teve o privilégio, né? De, como você falou, né? O DNA da família, de ter esse DNA, muito orgulho. Quando você jogava, teus pais eram daqueles de ir em jogo? Quando você chegava em casa, teu pai falava com você, sua mãe gostava de te ver? Minha mãe não, nunca... Minha mãe acompanhava, sofria, chorava, assim, mas também não, nem tanto, assim, mas pela TV. Meu pai, ele acompanhou muito Sócrates. Os 6 filhos, o Sócrates era o mais velho. E ele era um personagem, ele era diretor do Botafogo. Imagina, ele era diretor do Botafogo, o Magrão jogando. Aí tem várias histórias. Eu lembro que meu pai uma vez era diretor, o Sócrates deixou o Sócrates no cursinho, meu pai queria que o Sócrates estudasse, né? Deixou o Sócrates no cursinho e foi pro Botafogo assistir o jogo, não sei o quê. Tinha deixado na porta. Foi pro Botafogo assistir o jogo, passou, tomou uma cervejinha, quando ele subiu lá, sabe? Ele subiu lá para assistir o jogo do Botafogo, chegou mais cedo, que ele era diretor, quando chegou lá tava o Magrão jogando no preliminar, tava jogando. Deixou no cursinho, o Magrão foi escondido. Mas ele era uma personagem do estádio, assim. Quando o Sócrates começou como titular do Botafogo e tal, ele ficava, sai daí! O Magrão, né, o Botafogo tinha uma sombra, assim. Aí tinha uma sombra e falou... Futebol foi legal com você, Raí. Futebol foi legal com você, Raí. Bicho frio, cara. Como é que a mulherada morre por você, cara? É o futebol que fez isso, não é possível, cara. Olha que coisinha ruim, cara. Tá vendo? Você tem ainda. Você tem jeito ainda. Se eu tivesse jogado bola, talvez eu ia estar bonito igual você. Olha, ó. Olha isso, cara. Você agradece a Deus todo dia. Mas o seu Vieira, depois, quando na minha época eu comecei a jogar, aí ele já estava cansado, não acompanhava mais pela TV também, mas com o Magrão ele acompanhou lá nos campos mesmo. Bom, vamos para mais um paredão aí. Pô, não é possível, eu preciso massacrar o Raí. Roda mais um paredão aqui. Raí, qual a melhor seleção? A de 82, a de 94 ou a de 2002? Essa é fácil, né? 82, sem dúvida nenhuma. Foi engraçado, né? Porque a 94... Você tava. Que foi... Você tava. Pô,
Foi campeão, bota aí, foi campeão. 2002 também, mas é engraçado que a geração de 94 foi a geração que foi influenciada para de 82, né? Individualmente, né? Era tudo moleque, 15, 16 anos, e foi influenciado e também um monte de craque, né? E foi criticada, né, pelo estilo de jogo e tudo, mas era a circunstância da época, tinha que vencer. Quem não acredita que aquela seleção de 94 poderia ter jogado também? Acho que teve o Tele de 82, teve tudo um contexto diferente, com jogadores, personagens diferentes, mas foi uma das melhores de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, e no mundo inteiro olhada dessa forma. Raí, como é que você conseguiu superar aquela vez? Acho que foi num jogo no Maracanã, né? Que você tomou uma vaia homérica, não foi no Maracanã? Foi em 98. Foi 98. Antes de jogar a final contra o Corinthians, quando eu voltei da França. Você né? sempre equilibrado, você sempre um cara mais frio até nesse aspecto. Como é que foi você, aquela vaia sonora no Maracanã? Cara? Foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira, com certeza. Eu tava, depois de 94, o Zagallo era assistente do Parreira, né? E até 98, 4 anos, o Zagallo nunca me chamou para a seleção e eu tava também eu tinha sido capitão, né, de 91 até 94 da seleção brasileira, era, né, titular indiscutível, e na Copa não foi tão legal para mim, e depois o Zagallo não me chamou, eu sabia que eu não era um dos preferidos do Zagallo. Só que eu estava jogando muito bem na França, né? Eu acho que a imprensa, mais a opinião pública, acho que ele me chamou mais. Primeiro que não estava achando eu não estava acompanhando muito que eu estava lá, né? Que tinha o tal do 1, né? Do esquema dele, né? Era 3-1, 2, né? E não estava dando, acho que o Giovani ainda não tinha encaixado, não tinha nenhum jogador que estava indo bem. E aí acho que a opinião pública começou a, aí tá bem lá, e estava muito bem mesmo, né? Já estava uns 3 anos arrebentando no Paris Saint-Germain, e a Copa era na França. Eu tinha que ter ido, eu não tenho dúvida nenhuma que eu tinha que ter ido. E aí eu vim para esse jogo, caí de paraquedas também nesse jogo, só que dessa vez tinha... Mas aí caí de paraquedas nesse jogo, só que depois de quase 4 anos, né, sem jogar na seleção, 3 anos, né, sem jogar na seleção, eu chego contra a Argentina, tinha a Argentina com puta de um time, o Brasil ainda desentrosado, e no Rio. O cara que estava no banco era o Edmundo, que era ídolo na época, não sei se era o Vasco ou o Flamengo, que ele estava. No Vasco também estava jogando bem e tal, mas... Então o contexto era completamente contra, né? Aconteceu que a gente tomou um vareio, jogaram muito, aquele era uma puta de geração que estava começando, ninguém sabia, o Verón, moleque, e um puta de um time que estava entrosado já, e botaram o Brasil no... Quer dizer, um jogo equilibrado, mas a Argentina jogou melhor, ganhou de 1-0, e eu não fui bem, né? Mas não era para tomar aquela vaia, né? Aí foi uma vaia sonora, aí entra aquela coisa da rivalidade do bairrismo e tal, não sei o quê. Óbvio, se eu jogasse, se tivesse um puta jogo, não ia ter isso, mas não estava tão bem ainda. E foi um jogo, aí eu tinha 33 anos, fazer um jogo para decidir se eu vou ou não vou na Copa, não é ali que ia... Mas qual momento você acha que foi mais difícil para você? Esse ou naquele jogo que você cansou de ganhar do Corinthians, é lógico, esses jogos decisivos e tal, mas o momento difícil para você foi esse ou foi naquele jogo que o Dida defendeu os 2 pênaltis? Porque você não era jogador de perder pênalti, né? Cara, era raro ver você perder pênalti. Na carreira toda, sei lá, acho que eu perdi, na minha carreira toda, se eu perdi 4 foi muito, deve ter batido mais de 100. Se eu perdi, não sei não, né, sei lá, uns 50 pênaltis, mas se eu perdi 4 foi muito. E 2 no jogo, né? E naquele jogo eu tinha feito um gol de fora da área ainda, né? Aquele jogo, no primeiro tempo, eu fiz um gol de fora da área, era semifinal. O Dida estava numa fase, ele pegou, sei lá, não lembro agora, 8, 9 pênaltis seguidos. Ele abria aqueles braços, né? Ele pegou 8, 9 pênaltis seguidos. Acho que umas coisas que eu não toquei, assim, eu não viu retrospectiva, não sabe... Naquela época eu estava meio ligado, eu tinha acabado de me separar, estava jogando ainda, estava uma época também meio complicada, foi quando a minha filha também engravidou, mas eu não tinha me ligado disso, né? Que o Dida estava nessa fase de pegar um monte de pênaltis, e nem imaginei que, quer dizer, não pensei na hora que podia ter um pênalti, teve 2. E aí eu bati o primeiro,
não bati muito bem, ele pegou. Aí eu falei, pô. Aí o segundo, a segunda eu bati bem. Muito bem, se passa até câmera lenta, a bola bate aqui no dedinho dele, bate no chão e sobe. Mas depois do jogo, comparando as emoções, assim, foram com certeza os 2 momentos mais difíceis da minha carreira, o dos pênaltis foi mais difícil. Porque, primeiro que era São Paulo, jogando pelo São Paulo, e segundo, que depois do jogo da Argentina, com aquela vaia, uma semana depois eu vim jogar a final contra o Corinthians e ganhamos, né, eu fiz aquele jogo. Então acabou neutralizando um pouco, né? E as pessoas até falaram, puta, tá vendo como tinha que levar ele pra Copa e tal. Pra gente terminar, aqui não pipoca. Eu vou falar uma palavra e você fala o que você vem na cabeça, pode ser? Uma palavra? Eu vou falar uma palavra e você fala o que vem na cabeça. Então roda aí, aqui não pipoca, né, Raí? Raí, São Paulo Futebol Clube. Pô, grande paixão. Paris Saint-Germain. É uma grande experiência e também um time de coração. Dr. Sócrates. Gênio. Tele Santana. Lenda. Seleção brasileira. Mito. Raimar. Amor. Família. Base de tudo. Pra gente encerrar a última, quem é o Raí? Quem é o Raí? A gente vai se descobrindo, né? Mas é um cara do bem. Uma vez tem uma reportagem que saiu já respondi, né? Uma reportagem que saiu na França, né? Falando um pouco desse outro lado no final da minha carreira, que terminou com uma música assim, que falava em francês, juste quelqu'un de bien, apenas alguém do bem. E que quero explorar tudo que eu posso explorar para ser esse cara do bem. Pode falar? É a melhor definição. Essa é a melhor definição do Raí. Você é um cara do bem, você é um cara sensacional, exemplo. E você sabe, eu sou fã pra caramba de você, Raí. Muito obrigado. Valeu. Fã demais mesmo. Olha, pode falar, eu queria ficar aqui com o Raí conversando mais umas 2 horas. Isso que é legal, cara. Isso que é legal. Você conversar com um cara que tem o que falar, que é um cara inteligente, um cara bacana, que faz coisas pro bem, que não enche o saco de ninguém. Então, se tem gente que enche o saco do Raí, pô, vai cuidar da vida dos outros, pô. Deixa o Raí em paz. Semana que vem tem mais Aqui com o Benja. Falou? Valeu, Raizito! Valeu.